de Nossa Senhora e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje, a Igreja celebra o mistério da Santíssima Trindade. E o que é esse mistério? O que compreende a Santíssima Trindade? É um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O único Deus que é manifestado em três pessoas. Mas o que a Igreja nos diz com relação à Santíssima Trindade? O que nos diz o Catecismo da Santa Igreja Católica? O Catecismo nos diz que a partir da Santíssima Trindade que parte todos os mistérios da fé. É desse mistério central. A Igreja, os mistérios da Igreja está centralizado na Santíssima Trindade. É Deus no centro de tudo. A Igreja ainda nos fala, através de Santo Agostinho, que é impossível compreender a Santíssima Trindade. É impossível compreender Deus. E Santo Agostinho ele nos diz que se Deus fosse compreendido, ele não seria Deus, porque Deus não é um ser tão pequeno que possa caber dentro do nosso entendimento. Deus é infinito em seu amor, é infinito em sua obra, é infinito em sua misericórdia. E como nós identificamos a Santíssima Trindade? A Santíssima Trindade foi algo criado pela Igreja? Foi algo criado pelos padres, pelo Papa, pelos bispos? Não. A Santíssima Trindade é revelada através das Sagradas Escrituras, precisamente através do Santo Evangelho. Nós vemos o início do Evangelho de São João, onde ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, Jesus. Mas Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Então Jesus ele não é uma criatura criada por Deus. Jesus é o próprio Deus manifestado na humanidade. Jesus já existia antes de Abraão. Ele nos diz no Santo Evangelho: eu sou antes de Abraão. Antes que Abraão existisse, eu já era. Jesus é o próprio Deus, é aquele que é. Outro ponto onde nós vemos nitidamente a manifestação da Santíssima Trindade é no batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão. O que é que acontece? Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele. E quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, vem uma voz do céu que diz: este é meu Filho amado. Ou seja, em Jesus se manifesta o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, e se manifesta Deus, o Pai, a primeira pessoa da Trindade. Essas são algumas revelações que Deus nos faz através do Evangelho e da vida de Cristo com relação à sua Trindade Santa. Outro ponto interessante é quando Felipe questiona Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus diz: Felipe, estou convosco há quanto tempo e vós não conheceis o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim, e eu e o Pai somos um só. Ou seja, Deus se manifesta como Pai, como Filho através de Jesus, e quando Jesus parte para o céu na sua ascensão, ele diz: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Virá o Espírito da verdade, aquele que revelará a verdade sobre mim e sobre o Pai, o Espírito Santo. Jesus continua no meio de nós através da força e do poder do Espírito Santo, nos orientando a vivermos como nos pede as Sagradas Escrituras, nos orientando a vivermos em santidade. Ou seja, Deus se manifesta como Pai, Criador, amoroso, misericordioso e um justo juiz. Se manifesta como um Filho amado que nos mostra o caminho que nos leva à salvação. E para não nos desviarmos desse caminho, Deus se manifesta no Espírito Santo para conduzir a sua igreja aos céus, para conduzir o seu povo à salvação. E a promessa de Jesus é: estarei convosco até o fim dos tempos. Estarei convosco eternamente através do Espírito Santo. Ou seja,
a Santíssima Trindade é algo impossível de se compreender, mas precisa ser vivida, precisa ser amada, precisa ser adorada. Esse é o nosso dever como cristão. Nós não precisamos entender Deus, nós precisamos amá-lo, nós precisamos adorá-lo e fazer a sua vontade, porque Deus sem nós continua a ser Deus. Nós sem Deus não somos nada, né? Já nos diz aquelas velhas frases que as pessoas colocam. Outro ponto, o Evangelho de hoje. E no Evangelho de hoje, Jesus, ao partir, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Não é um pedido, é uma ordem. Ide pelo mundo inteiro e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Olha Jesus citando a Santíssima Trindade para cada um dos seus apóstolos, para cada um de nós. E olha a missão que Jesus nos dá: fazermos discípulos. E fazer discípulos não é aceitar qualquer conversinha. Fazer discípulos, meus irmãos, não é, tu fica aí que eu fico aqui. Fazer discípulos é pregar a verdade. Fazer discípulos é mostrar para o mundo que existe um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. E sem esse Deus, nós não podemos nada. Nós não encontramos a salvação. Fazer discípulos é mudar a vida daqueles que estão ao nosso redor, é mudar a nossa própria vida através do Evangelho de Jesus, através dos ensinamentos de Cristo. Ele diz: fazer discípulos é ensinar, fazer discípulos é preparar as pessoas para a vinda do reino. Hoje nós vemos muitas pessoas tentando fazer discípulos através de cobrando dízimos, que Deus vai te abençoar se você pagar mais, que Deus vai te abençoar se você der uma oferta maior. Não é isso. Fazer discípulos é conversão de vida, é voltarmos para Jesus, é voltarmos para Cristo, Cristo Senhor, um Cristo que é Deus, um Cristo que é Espírito Santo, um Cristo que é Deus, que nos diz no Antigo Testamento que eu sou um Deus ciumento. É manter um culto totalmente puro para Deus, é manter um culto voltado para o que é sagrado. Hoje a gente vê diversas profanações e as pessoas ainda acreditam que estão fazendo um belo culto, ainda acreditam que estão cultuando a Deus, acabando por profanar o que é sagrado, acabando por profanar as sagradas escrituras em sua própria vontade. Não é esse os discípulos que Jesus quer. Jesus quer um discípulo do amor, discípulos da fé, da esperança e da caridade. E o mais importante, ao fazer os discípulos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A importância do batismo, onde se insere o povo no reino de Deus, onde se insere as pessoas na vida cristã. É preciso batizar. É preciso batizar em nome da Santíssima Trindade. Antigamente, as pessoas batizavam os convertidos. Hoje, é preciso converter os batizados. Muitas pessoas se batizam, mas não sabem o sentido, não sabem o peso que carregam, o peso de ser batizado, a função do batismo, que é ser um discípulo de Jesus, que é pregar o seu evangelho, que é levar o peso da responsabilidade de fazer discípulos pelo mundo inteiro, embora isso custe a sua própria vida. Então que possamos honrar o nosso batismo, que possamos honrar a nossa missão como cristão e, em nome da Santíssima Trindade, fazer discípulos para Cristo, fazer discípulos para Deus. Que o Imaculado Coração de Maria possa triunfar sobre a vida de cada um de vocês. Fiquemos todos na paz do Senhor e uma boa semana a todos.